é um investimento, tá? Tenho dúvida como dar continuidade depois de saber os traços predominantes do cliente. Dúvida como dar continuidade no atendimento e momento de finalizar com o cliente. Então, como dar continuidade, isso depende de cada cliente e das técnicas que você utiliza, né? Eu utilizo muito a constelação familiar, né? E na constelação familiar, eu preciso dar um tempo para a pessoa, né? Porque ela trabalha muitas coisas a nível profundo. Então, não é, fez a constelação uma semana, na outra semana já, vamos lá, ver o que dá para fazer, o que dá para melhorar, dar continuidade, né? E geralmente só a constelação já destrava o que ela precisa, né? Então, depende da técnica que você utiliza. Nem todas vão exigir essa continuidade. Em alguns casos, é importante você lidar com a autonomia do cliente, entender o que esse cliente precisa, tá? E o que ele precisa, leva quantas sessões? Alguns é uma sessão de constelação, por exemplo. Outros é uma análise mais assistir os conteúdos, né? Os meus vídeos, por exemplo. Outros é análise, mas ler o relatório e saber ali, ter por escrito quais são as recomendações, o exercício, o que ele tem para fazer. Então, para cada cliente, eu mando um tipo diferente de exercício, né, através do relatório. Algumas pessoas precisam um pouquinho de mais. Só que quanto mais você trabalha na autonomia do cliente, né, dele entender como ele funciona e saber o que é melhor para ele a partir disso, ele vai fazendo as escolhas, ele vai, a partir do ganho de consciência que você puxa ele, né, que você dá para ele mesmo vai melhorando, vai mudando as coisas na prática da vida dele. Então isso depende muito. Agora, como ela fez uma pergunta interessante: como dar continuidade depois de saber o traço? Independente da quantidade de sessões que você vai fazer, o importante é que fique claro para o cliente, tá? Tudo aquilo que eu falei ontem. Então, na parte prática do traço de caráter, eu preciso deixar claro para o cliente o que é melhor para ele em termos de relações e ambientes, tá? E identificando quais traços estão na dor, eu preciso passar para ele alguma forma de lidar com essa dor, algum exercício, tá? Tem uma série de exercícios para cada traço de caráter. Se você identificou que aquela pessoa tem um traço masoquista e um traço rígido, e o traço masoquista está na dor, está muito mais na dor do que o rígido, você começa por aquele traço, pega alguns exercícios para trabalhar isso, que se encaixam na realidade daquele cliente e passa para ele: olha, faça esses exercícios, assista esse vídeo, eu costumo fazer isso, tá? Então, assim, de forma específica, vai depender muito da sua técnica, da sua abordagem, tá? De como que você trabalha. Mas de forma geral, falando dos traços de caráter, depois de identificar, né, qual que é o traço, identificar a partir do traço a raiz do problema, você precisa apresentar uma solução, tá? Não adianta você usar a análise do caráter só como se fosse uma questão de uma leitura de personalidade. Ah, você é assim, 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 assim. Ótimo, é legal, a gente gosta de saber, né, sobre como a gente funciona, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de se comportar, né? Mas, numa análise como terapeuta, você precisa ir além disso. E com o conhecimento da análise do caráter, você tem os recursos para isso, porque você já sabe o que é bom para cada traço, o que é ruim para cada traço, o que falta muitas vezes e que eu ofereço nesse curso. Primeiro, é a profundidade de trabalhar com a raiz, tá? O que causou esse trauma? Como que eu trabalho isso dentro da pessoa para que ela ressignifique isso dentro dela? Isso é uma coisa que eu entendo que é uma lacuna para a maioria das pessoas, né? Porque só a análise do caráter, por si só, a curto prazo, não resolve essa coisa mais profunda, tá? Uma coisa é eu falar para a pessoa como que ela pode organizar a rotina dela de uma forma que a vida dela vai fluir melhor por causa do traço que ela tem. Outra coisa é eu pegar a dor que está lá dentro e conseguir trabalhar, fazer o cliente entender melhor, ressignificar, sentir essa dor de uma outra forma, tá? Isso é um nível mais profundo, isso de fato tem uma lacuna, tá? Só que com a análise do caráter você já tem conhecimento suficiente para
passar exercícios para o cliente, para fazer ajustes na rotina dele, para fazer ajustes na vida dele, né, nos ambientes que ele frequenta, nas coisas que ele faz, nas pessoas que ele se relaciona, tá? E essa parte também, outra lacuna, né, que existe, é que falta talvez mais exercícios, né, para que vocês possam passar para os clientes. Porque muitas vezes você sabe como o traço funciona, você tem uma visão geral do que é bom e do que é ruim para aquela pessoa. E você explica isso para aquela pessoa, e aquela pessoa, o seu cliente, vai aplicar ou não na vida dele. Se ele aplicar, ele vai ter uma melhora. Ótimo. Só que tem alguns comportamentos, algumas coisas que para a gente mudar, a gente precisa passar um exercício mesmo, sabe? Não é nada complexo, mas é um exercício que trabalha aquilo aos poucos, de forma gradativa, tá? Então, esses exercícios, essa lista, né, essa ideia de exercício que você pode passar para o seu cliente, eu vou ensinar também no curso Desvendando os Traços de Caráter, tá? Que está nesse combo, apenas nesse lançamento que a gente está fazendo. No próximo, eu não sei como vai ser, tá?